certo? É uma aulinha também bem curta, como a aula de oclusão arterial, para a gente discutir aqui alguns pontos principais de abordagem na emergência, né? Nosso objetivo aqui não é estar discutindo as trombofilias, né? Enfim, essas coisas mais raras. A gente vai discutir aqui coisas que fazem diferença realmente na mortalidade e o tratamento mais adequado no departamento de emergência, ok? Então, falando um pouquinho sobre TVP, lembrar como é que o diagnóstico é estabelecido. Isso faz parte da abordagem essencial na emergência, né? Então, uma história bem direcionada, associada a um exame físico. Perguntar coisas mínimas como o tempo de sintoma, né? O paciente geralmente vem com edema inexplicável, um edema que começou de forma espontânea, geralmente em uma extremidade de forma assimétrica, né? TVP realmente mais comum nos membros inferiores. Então, o paciente vem com edema assimétrico, associado a uma dor importante no local, né? Dor, calor, eritema. E aí, o exame físico muitas vezes vem com aquele empastamento de panturrilha, a panturrilha geralmente mais endurecida, paciente com a mobilidade reduzida do membro. Então, essa abordagem inicial aqui é fundamental no manejo desse paciente com TVP, certo? Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da patologia, a gente tem a divisão aqui em fatores de risco adquiridos, né? Então, a idade, neoplasias, pacientes com doenças autoimunes, infecções, doenças inflamatórias, síndrome nefrótica, tabagismo e a obesidade são 2 fatores de risco importantes para TVP. Os fatores que são adquiridos externos, né? Então, causa externa, trauma, imobilização de período prolongado, a gente não pode esquecer, né? Gestação, pós-parto, lembrar que a gestante ela é um fator de risco já para desenvolvimento de trombose venosa profunda. Os fatores de risco genéticos, e aí vem aquelas trombofilias, deficiência de proteína C, S, fator 5 de Leiden, enfim. Não é o objetivo da nossa discussão, mas o paciente que já tem o diagnóstico conhecido na emergência, a gente tem que lembrar que a chance dele ter a doença é muito maior. Lembrar que os que não têm o diagnóstico, a investigação também não deve ser feita no departamento de emergência, né? Esse paciente merece uma investigação a nível ambulatorial ou na enfermaria, quando ele estiver estável, dependendo da forma do tratamento dele, se vai ser hospitalar, se vai ser ambulatorial, que deve ser feita essa investigação. Beleza? Estratificação de risco, uma coisa que a gente bate muito na tecla, a gente da emergência, né? Estratificação de risco é aquela probabilidade pré-teste do meu paciente ter a doença ou não. Então, aqui na TVP, a gente tem esse score muito famoso, que é o score de Wells. O Wells é mais conhecido principalmente no manejo do tromboembolismo pulmonar, mas ele tem o seu benefício também, tem o seu score para TVP. Então, aqui a gente tem todos os achados clínicos do score, né? O score de Wells ele se classifica para TVP. Se ele for zero, né? A gente tem que lembrar que é o paciente de baixo risco. 1 e 2, paciente de moderado risco. Acima de 2 é um paciente de alto risco. Então, essa é mais ou menos a classificação que a gente vai triar esses pacientes. Como é que eu posso associar esse score de risco com o dedímero, que é um marcador que eu tenho acesso no departamento de emergência, né? O Wells baixo ou moderado, ou seja, o Wells 0 até 2, associado a um dedímero negativo, eu posso excluir TVP com segurança. Então, o paciente se apresentou ali com aquele edema, eu estou meio na dúvida se pode ser TVP ou não. Então, a simples estratificação do risco associada a um dedímero, que é esse exame de sangue que tem acesso em alguns locais, a gente consegue excluir TVP com segurança ou não e mandar o meu paciente para casa com a maior segurança ou investigar uma outra causa para aquele problema que ele está apresentando no departamento de emergência, certo? Então, o Wells baixo ou moderado com dedímero negativo é igual a exclusão de TVP. E o Wells elevado, né? Maior que 2 pontos, então a partir de 3 pontos, o paciente precisa de um ultrassom Doppler dos membros inferiores, né? No caso do acometimento C inferior, venoso, né? Para pesquisa de TVP, como a gente está discutindo. Lembrar, o POX, lá no departamento de emergência, faz diferença, né? Esse artigo publicado no JAMA coloca essa nota, né? O ultrassom realizado pelo médico emergencista, a gente sabe que a ultrassonografia, o ultrassom com Doppler, acaba demorando muitas vezes na emergência. Tem hospitais que a gente pede um ultrassom com Doppler, o paciente passa 4 ou 5 dias internado para fazer esse exame. Muitas vezes inicia até o tratamento antes de ter a confirmação do diagnóstico. Então, aqui o POX realizado pelo médico emergencista tem uma sensibilidade e uma especificidade de 96%
e 97%, respectivamente, conforme está relatado aí nesse trechinho do artigo, né? Então, assim, fazendo aquela manobra de compressão e descompressão do vaso, tá? Com o transdutor linear do aparelho de ultrassom beira-leito, a gente consegue ter uma acurácia elevada para o diagnóstico de TVP. Então, assim, aquele ultrassomzinho que está do nosso lado lá no departamento de emergência é fundamental para o manejo dessa doença, tá? E, inclusive, não atrasando o diagnóstico precoce e o início do tratamento, né? Que a gente sabe que é o que muda o desfecho, muda a mortalidade. E aí vem uma coisa importante na emergência, né? Quem eu não posso mandar embora? Quem são os pacientes que eu preciso internar para tratar? Bom, meu paciente chegou lá com TVP, eu consegui diagnosticar, até mesmo com meu ultrassom beira-leito. E aí, o paciente tem acesso aos anticoagulantes orais, tem boa condição financeira até para comprar uma medicação um pouco melhor. E será realmente que ele precisa ficar internado? Então, assim, os guidelines recomendam que esses pacientes precisam estar internados para tratar o TVP, mesmo que estejam assintomáticos dos seus problemas de base, das suas doenças de base, certo? Então, os pacientes que fizeram cirurgia recente, que têm instabilidade cardiopulmonar, os pacientes que estão sintomáticos demais, né? Paciente com uma dor intensa por causa da trombose, logicamente você não vai mandar esse paciente para casa imediato. Paciente que tem um risco elevado de tromboembolismo pulmonar, e aí a gente vai ter a aula de TEP em um segundo momento. A gente vai ver que tem fatores de risco para você avaliar o grau de acometimento do TEP. Pacientes com plaquetopenia, pacientes que não têm condições, muitas vezes, de fazer o uso dos anticoagulantes de forma adequada, condições financeiras, geográficas, enfim. Pacientes que têm insuficiência renal ou insuficiência hepática, né, associada. E a gente lembrar que esses pacientes têm um risco maior de fazer sangramento, mesmo que uso ambulatorial, certo? Então, esses são os pacientes que eu não posso mandar para casa, beleza? Então, esses pacientes eu tenho que internar para fazer o tratamento com acompanhamento médico. E aí o tratamento, né? O que é que a gente tem recomendado? Hoje os guidelines recomendam que para TVP, tratamento de primeira linha são os DOACs, né? Os novos anticoagulantes, tá? São excelentes para os pacientes que não serão internados. Então, que são a maioria dos pacientes que chegam com TVP no hospital, certo? Então, lembrar, avalie esses pacientes que eu não posso mandar embora, eu consigo fazer o tratamento com DOAC? Sem dúvida vai ser a terapia de primeira linha, no caso desses pacientes com TVP. Beleza? Tratamento, a linha do tempo do tratamento do TVP é mais ou menos isso, né? Esse é um guideline da Sociedade Americana de Cirurgia Torácica, que coloca mais ou menos essa distribuição do tratamento, tá? Então, o tratamento se inicia de forma mais aguda, nos 5 a 10, nos 10 primeiros dias, depois se estende a 3 a 6 meses. A gente vai ver que, em sua maioria, o TVP, a anticoagulação plena deve ser mantida apenas por 3 meses, tá? Com raras exceções, pacientes neoplásicos, pacientes que têm trombofilias, que vão ficar muitas vezes pelo resto da vida, ou até às vezes conclusão do tratamento da doença de base. Então a gente vê aqui que a base do tratamento, na fase aguda, né? Paciente internado, eu posso usar heparina de baixo peso, fondaparinux, e posso iniciar um DOAC também, da internação, desde que o paciente tenha condição de usar, certo? No intervalo de 3 a 6 meses, também os DOACs se encaixam, heparina de baixo peso molecular, principalmente nos pacientes que têm neoplasia, e os DOACs, vejam que eles estão presentes em todas as fases do tratamento do TVP, certo? Dos DOACs, os que podem iniciar o tratamento na fase aguda estão permitidos, estão a rivaroxabana e a apixabana, certo? Os outros, a dabigatrana e a indoxabana, são esses dois de baixo, né, das linhas de baixo, na tabela, eles precisam de pelo menos 5 dias do uso de heparina para que o seu início seja feito depois que o TTPA estiver ajustado, tá? Então, de cara, eu tenho a rivaroxabana e a apixabana que eu posso iniciar para qualquer paciente, beleza? Lembrar, o paciente chegou, avaliei o risco dele, não tem indicação de ficar internado, eu posso iniciar um DOAC e mandar para casa, certo? Então, é mais ou menos esse o nosso objetivo, não é lotar a emergência, não é lotar o hospital, é tentar estratificar o risco para saber quem a gente pode mandar para casa com segurança, beleza? Então, a tabelinha é mais ou menos essa do tratamento.
Aqui tem só as doses dos novos anticoagulantes, depois vocês dão uma revisada aí na aula, mas tem 2 detalhes importantes. Paciente com síndrome coronariana, paciente que tem doença coronariana como doença de base, né? Já fizeram cateterismo, já tem insuficiência cardíaca isquêmica. A dabigatrana aumenta o risco de síndrome coronariana aguda. Então, existem trabalhos mostrando que tem uma associação da dabigatrana com aumento do risco de síndrome coronariana, com vasoconstrição coronariana. O xarelto, né, que é a rivaroxabana, que é o mais comum dos DOACs que estão disponíveis hoje, são muito seguros, porém aumentam o risco de sangramento do TGI nos pacientes maiores de 75 anos. Então, também é alguma consideração que a gente precisa fazer sobre o xarelto, tá? Sobre a rivaroxabana. E aí eu deixei circulado ali, marcado com a estrela lá em cima, a apixabana, que é o mais seguro de todos eles, pois não tem interferência em doença coronariana, não tem associação com aumento do risco de sangramento, e aí um fator que pode prejudicar o seu uso talvez seja o fator aquisitivo, né? A questão do preço da medicação, que são bem mais caros do que, por exemplo, a varfarina, né? O famoso Marevan, que a gente tem mais comum no nosso dia a dia. Beleza? Mais ou menos essa recomendação. Tratamento hospitalar. A gente vai lembrar que tem 3 opções, né? Que são as mais comuns. Heparina não fracionada. Aí a gente vai fazer um bolos de 80 unidades por quilo, deixar em bomba de infusão contínua, fazendo um ajuste do TTPA a cada 6 horas. Isso é uma coisa que inviabiliza muito o tratamento em alguns hospitais, né? Dependendo do ambiente que você tiver. A enoxaparina, com aquela dose de 1 mg por quilo de 12 em 12, que é anticoagulação plena. E o fondaparinux, que a dose depende do peso do paciente. Então, qualquer uma das 3 é a opção para tratamento no intra-hospitalar. Tempo de tratamento, em média 3 meses. Então, essa é mais ou menos a regra, o que acontece com a maioria dos pacientes. Lembrar, paciente que tem contraindicação a qualquer anticoagulação plena. Então, paciente que tem hemorragia digestiva alta, já teve episódios, então tem uma chance de sangramento maior. Pacientes que têm história de alguma trombofilia que possa aumentar o risco de sangramento. Então, esses pacientes que têm contraindicação à anticoagulação, eles vão passar filtro de veia cava inferior. Então, essa aqui é a recomendação, certo? Muitas vezes, alguns guidelines colocam que os TVPs mais na extremidade, né, em extremidades mais distais, na verdade, muitas vezes nem precisa de anticoagulação. Então, isso vai ser avaliado dependendo do grau de acometimento do membro, tá? Mas, se você está na dúvida no seu departamento de emergência, conseguiu diagnosticar o TVP, tem um ultrassom ali com acesso, ou então a suspeita clínica é muito forte, precisa internar, não precisa internar. Quem que eu posso mandar embora, quem não posso? Inicia um DOAC, né, que é mais seguro, e esse paciente vai seguir o acompanhamento ambulatorial para até desmame da medicação em um segundo momento. Mas como eu falei, em média o tratamento dura 3 meses, a anticoagulação fica por esse período, pode se estender até 6 meses, dependendo da situação. Alguns trabalhos mostram que homem tem uma chance maior de complicação de taxa de novos episódios de trombose venosa a partir do primeiro. E também alguns trabalhos indicam, por exemplo, para você fazer uma dosagem do dedímero, acompanhar o dedímero durante o uso da anticoagulação. Se ele tiver com valores ajustados, eu não tenho o valor exato aqui agora desse corte, mas alguns trabalhos têm essa tendência a mostrar que, você acompanhando o dedímero, você consegue meio que desmamar de forma mais segura o anticoagulante. Beleza? Pacientes que têm neoplasias, trombofilias, como deficiência de fatores de coagulação, proteína C, proteína S, vão usar a anticoagulação por mais de 6 meses, às vezes até para o resto da vida, dependendo da patologia que está acometida. Beleza? É isso, gente. Aula curta também sobre TVP, mais essa abordagem aguda aí na emergência, para a gente ter uma maior segurança em quem a gente vai mandar embora. Lembrar do uso do ultrassom. O ultrassom é fundamental para o diagnóstico de TVP, para a gente iniciar o tratamento precoce. E os critérios de estratificação de riscos também são fundamentais, para a gente decidir quem vai mandar para casa, quem não vai. Ter familiaridade em relação aos DOACs, que são mais comuns, são mais seguros, chance de sangramento menor, né, dos pacientes. A gente sabe que o uso do Marevan, que está disponível nas unidades básicas de saúde, por exemplo,
estão associadas a sangramentos graves, né, do TGI, sistema nervoso central. Então, se o paciente tiver condição de usar, melhor fazer o uso do DOAC, ok? São o tratamento de primeira linha, é a recomendação ideal hoje. Tranquilo? É isso aí sobre TVP. Alguma pergunta sobre a aula?